Oi, pessoal. Agora nós vamos falar sobre os órgãos da sociedade anônima. Imagino que não deva ser uma tarefa fácil administrar uma empresa que tem um vulto econômico muito grande. E aí precisa realmente ser dividido em órgãos, a participação ativa dos acionistas, para que tudo funcione bem, para que haja uma fiscalização, para que evite o quê? Desvio de valores e tenha sérios problemas, né, futuros quanto a isso. Os órgãos da sociedade anônima, eu não acredito que não esteja na planilha de vocês, mas se vocês quiserem colocar como observação específica, eu acho bem interessante, tá? Porque é alvo de questões de ordem, mesmo sendo algo assim tão cheio de detalhe. Vamos lá? Para facilitar a administração da empresa, né, até porque ela tem um tamanho maior, tem um vulto econômico maior, existe a possibilidade da criação de órgãos para que a sociedade se organize da melhor forma. Existem órgãos que já estão previstos na lei da SA, alguns reputados como obrigatórios, igual vou passar para vocês, outros não são obrigatórios, são facultativos, e existe a possibilidade da sociedade anônima criar outros órgãos não previstos, se ela achar interessante para sua administração. Então, a lei da SA ela não prevê a criação dos órgãos de forma taxativa, ela prevê 4 órgãos, mas existindo a possibilidade da ampliação, tá? Então, acompanhe aqui comigo, eu vou ler junto com vocês essa definição e começo a falar dos órgãos. Órgãos da sociedade anônima. Para viabilizar a administração da empresa de grande vulto, normalmente exercida pela companhia, a lei da SA prevê a criação de 4 órgãos voltados, cada um para determinado aspecto do gerenciamento da atividade. Podem ser obrigatórios, como a Assembleia Geral, ou facultativos, em determinados casos, como o Conselho de Administração. Ademais, os órgãos previstos em lei não são únicos possíveis de serem criados. A sociedade pode, no seu interesse, criar outros tantos quanto repute necessário para auxiliar na direção dos negócios. O primeiro órgão, que é reputado como o órgão mais importante, é a Assembleia Geral, tá? Então, vamos ler a definição da Assembleia Geral. Órgão obrigatório e mais importante da companhia. Constitui-se na reunião de todos os sócios, com ou sem direito a voto. Lembra que, como eu sei, quem tem direito e não tem direito a voto, dependendo do tipo de ação que foi adquirida. Ação ordinária, ela dá direito a voto. Ação preferencial não dá direito a voto, mas isso não quer dizer que quem tenha ação preferencial não possa participar da Assembleia. Ao contrário disso, tá? Ao contrário, porque quem tem ação preferencial pode participar, inclusive será convidado para essa Assembleia. Só não terá o direito a votar. E quando acontece essa Assembleia? Para deliberação e decisão de qualquer negócio relativo ao objeto da companhia. Inclusive está escrito compõe aqui, gente, é companhia, tá? Companhia. De resoluções que julgarem convenientes a sua defesa e desenvolvimento. Faltou e desenvolvimento, olha aí. Então, acompanhe o seguinte, no Estatuto Social já vai estar previsto algumas assembleias que vão ocorrer, que nós chamamos de assembleias ordinárias. Então, já tem uma previsão, por exemplo, lá no Estatuto, tá? Na primeira semana de outubro de cada ano, haverá uma assembleia ordinária, ou uma vez a cada 3 meses, né? Então, eles se organizam para falar qual é a data que já tem a previsão de ter uma assembleia. Mas existe também a assembleia extraordinária. A extraordinária ocorre quando tem alguma situação, algum assunto que seja emergencial e que precisa da reunião dos acionistas para que possam deliberar a referente assunto, tá? Ela não está prevista, ela está prevista no formato assim, se houver necessidade, haverá a convocação para a assembleia extraordinária, ponto. Mas não tem previsão de data, tá? É isso que quero passar para vocês. O próximo órgão, nós temos o Conselho de Administração. Então, prestem atenção, porque em alguns casos esse órgão vai ser obrigatório e para outros casos será facultativo. Então, presta atenção quando é que vai acontecer isso, tá? Leia aqui comigo, ó.
Como o nome sugere, compete ao Conselho de Administração, quando existir, fixar as diretrizes gerais da administração da companhia, manifestando-se sobre assuntos estratégicos e sobre atos ou contratos a serem firmados nos termos do Estatuto, bem como eleger, destituir e fiscalizar o trabalho dos diretores. Os membros do Conselho não podem representar a SA perante terceiros ou praticar atos concretos de gestão. Tá? Embora a gente fala Conselho de Administração, parece que mas atos concretos de gestão, vocês vão ver quem é que fica responsável por esses atos concretos de gestão, tá? Não é o Conselho de Administração. Embora pareça, né, fica confuso. O Conselho de Administração, esse órgão, ele é obrigatório nas companhias abertas, naquelas companhias que podem comercializar, vender as suas ações no mercado, tá? No mercado aberto. E nas sociedades de economia mista. Agora, nas companhias fechadas, aquelas que não estão autorizadas pelo CVM para vender suas ações no mercado, ele é facultativo, tudo bem? Então, tome nota disso. Se eu não me engano, acho que já teve questões de ordem nesse sentido. Se eu não me engano, eu não sei se foi ordem ou concurso público. Caso seja criado pelo Estatuto Social, será composto de, no mínimo, 3 conselheiros eleitos dentre os acionistas pela Assembleia Geral. Por ela destituíveis a qualquer tempo por um prazo máximo de 3 anos, permitida a reeleição. Tá? Então, eles são votados. São acionistas, eles são votados, é possível a reeleição, mas tem um prazo aí máximo para ficar no Conselho de Administração, que são 3 anos, tá? Agora, o próximo órgão é a diretoria, tá? Cabem aos diretores a representação da companhia e praticar quaisquer atos de gestão. Olha só que interessante, quem pratica os atos de gestão? Os diretores, conforme descritos no Estatuto Social. Haverá no mínimo 2 diretores eleitos pelo Conselho de Administração, olha que aqui não foi pela Assembleia, foi eleito pelo Conselho de Administração, ou na sua falta pela Assembleia Geral, então seria de forma supletiva, na falta do Conselho de Administração que vai ser decidido pela Assembleia Geral, para um mandato de 3 anos, permitida a reeleição, podendo ser acionista ou não. Olha só que interessante. Aqui, lembra que no Conselho de Administração precisava ser acionista. Aqui, para ser diretor, ele nem precisa ser acionista para praticar o ato de gestão, que seria diretor. Até 1/3 dos membros do Conselho de Administração poderá atuar cumulativamente como diretor, tá? Então, até 1/3 pode atuar como conselheiro e como diretor. Agora, o próximo órgão é o Conselho Fiscal, tá? É órgão obrigatório, porém não permanente. Ele não precisa ser permanente. Ele vai ser constituído quando houver necessidade, tá? Em todas as sociedades anônimas, com a função de fiscalizar os atos dos administradores, conselheiros e diretores. Então, o Conselho Fiscal fiscaliza o que eles estão fazendo, diretor e conselheiro, opinando sobre essas contas prestadas sobre estes, sobre as demonstrações financeiras e assuntos a serem debatidos pela Assembleia Geral. É composto por no mínimo 3 e no máximo 5 membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, para cumprir suas funções até a próxima Assembleia Geral Ordinária, AGO, tá? Quando poderão ser reeleitos. A função do membro do Conselho Fiscal é indelegável, tá? Então, assim, são 4 órgãos previstos, tá? Na lei da SA, podendo sim a sociedade anônima compor outros órgãos que achar necessário, porém esses outros órgãos são facultativos, tá? Então, observe porque assim, o Conselho Fiscal é um órgão obrigatório, o Conselho de Administração, se for companhia aberta, ele é obrigatório, se for companhia fechada, ele é facultativo, a Assembleia Geral é obrigatória. Tá? Então, tomem nota aí quanto a esses órgãos, coloque lá na planilha, na parte de observações específicas, porque eu acho bem interessante, tá bom? Encerramos a sociedade anônima por aqui, mas nós vamos falar no próximo vídeo sobre comandita por ações, e no final da comandita por ações, eu achei melhor unificar como uma sociedade anônima e uma sociedade de comandita por ações, ela encerra a dissolução. Então, as características peculiares da sociedade anônima, eu falei até aqui.
No próximo vídeo eu vou falar como ela vai se dissolver, como ela vai acabar, solução. Então, no final eu já falo das duas, tá? Ela terminou, mas não muito. Tem um restinho ainda pro próximo vídeo. Eu espero vocês, até daqui a pouco.